tema da palavra desta noite é: Deus não erra em seus planos. Eu vou repetir a segunda vez: Deus não erra em seus planos. Agora eu quero que você que está me assistindo aí, diga comigo assim: Deus não erra em seus planos. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 2, versículo 1 a 3, nós encontramos uma mulher de nome Joquebede. Quem foi Joquebede? Foi a mãe de Moisés. Essa mulher foi um exemplo de mãe. Mas essa história tem algo atrás dela. Faraó, ele viu que o povo hebreu estava crescendo demais. Havia uma multiplicação do povo hebreu lá dentro do Egito. E nessa multiplicação, Faraó resolveu tomar uma atitude. Ele disse: ora, eu vou ter que colocar um breque nesse povo hebreu. Mas eu vou tomar uma atitude. Daqui para frente, toda mulher que gerar um filho homem, nós vamos matá-lo. Chamou todas as parteiras, reuniu as parteiras e deu uma ordem: olha, se nascer uma menina, deixa viva. Se nascer um menino, mata. Mas algumas parteiras, tomadas do sentimento de mãe, elas foram protegendo alguns meninos para que não morresse. E entre esses meninos estava o filho de Joquebede, estava ali Moisés. Joquebede, a gente encontra no versículo 1 do capítulo 2 de Êxodo. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Realmente a criança é algo lindo, mas aquele menino era formoso, um menino que enchia os olhos de qualquer um. E talvez você me pergunte: qual o significado dessa mulher? Qual o significado do seu nome? Joquebede significa Jeová é glória. Joquebede significa Jeová é glorioso. Eu quero deixar algo para você muito importante no dia de hoje, porque cada um de nós temos um nome, e o nosso nome está intimamente ligado ao nosso caráter, à nossa natureza. E aquela mulher tinha um nome intimamente ligado a Jeová, o Senhor dos céus, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre todas as coisas. E aquela mulher gera um filho, ela não sabia o que seria do seu filho. E normalmente, quando vai nascer um filho, a gente combina com a mulher o nome que quer colocar no filho. Escolhe. Por exemplo, quando nasceu Paulo Júnior, eu disse: eu quero que ele tenha o meu nome. Quando nasceu a Pauliane, eu disse o seguinte: olha, eu quero somar o meu nome com o teu. Eu sou Paulo, você é Eliane. Então eu quero que ela se chame Pauliane. A mistura dos dois nomes. Mas no terceiro filho, a minha mulher disse: olha, agora eu quero colocar o nome dele. E ela colocou o nome dele de Rodrigo. Rodrigo da Cruz Correia. Pauliane da Cruz Correia. E o único que não tem
cruz é Paulo Alves Correia Júnior. Nós não sabíamos o futuro deles, não sabíamos quem eles seriam, não sabíamos qual era o plano, qual era o propósito de Deus para a vida de cada um deles. Assim como Joquebede não sabia que Deus tinha um plano glorioso com Moisés, ela não sabia que Deus tinha um plano que jamais iria falhar. Mas o filho nasce no momento de uma grande crise. Nós estamos vivendo uma grande crise, a crise do coronavírus. E ainda no noticiário, eu vi uma mãe que passou na televisão, e ela deu à luz a um filho de 7 meses, e ela passou 15 dias internada, porque ela estava infectada com Covid-19. O filho ficou na UTI infantil, e depois ficou no berçário daquele hospital, e ela saiu do hospital, e o filho lá ficou por mais 15 dias, mas no 30º dia, ela foi buscar o seu filho, e ela estava declarando no dia de hoje na televisão, ela dizia: graças a Deus que eu estou levando o meu filho, porque eu já tenho uma menina, agora eu tenho um menino, e eu vou passar o meu primeiro dia das mães com o meu filho. Como Joquebede não sabia do futuro do seu filho, e ela já o havia protegido da morte, porque a parteira teve misericórdia de Joquebede, ela esconde o menino por 3 meses. Olha a capacidade desta mãe. Mas uma criança de 3 meses já estava um pouco crescida, e a mãe ficou preocupada, porque o menino já chorava, e Deus entra na história. Deus conhece os teus sonhos, Deus conhece os meus sonhos, Deus conhece os nossos sonhos, e eu quero dizer para você, que você é um sonho do projeto de Deus na face da terra. Não importa a idade que você tem, você está nas mãos de Deus, Deus tem você no controle dele, e aquilo que ele planejou para a tua vida, isto vai acontecer. E dentro desse plano glorioso, Deus olha para aquela mulher, que depois teve mais filhos. Ela teve Miriam, ela teve Arão, e ela teve Moisés. Lá em Isaías 49, versículo 13 a 16, pode uma mãe esquecer-se de seu filho que o amamenta, e pode deixá-lo também, mas o Senhor o acolherá. Quando Deus tem um plano, Deus também tem estratégias para os seus planos. E Deus colocou na mente de Joquebede, aquela mãe que sabia que a qualquer momento seu filho poderia ser morto, e Deus ensinou Joquebede. O espírito de sabedoria de Deus repousou sobre aquela mãe Joquebede, e ela disse: olha, eu vou fazer um cestinho, eu vou betumar esse cestinho, eu vou preparar muito bem esse cestinho para colocar o meu filho, e eu vou ultrapassar as minhas próprias expectativas, mesmo com as piores expectativas da tua vida. Deus sempre criará uma saída, um escape,
E como ela não podia mais esconder aquele filho, ela tomou uma arca de junco, a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio Nilo. Eu imagino a dor, o sentimento que envolveu Joquebede. Imagina uma mãe pegar o seu filho de 3 meses. O filho, por certo, já estava chorando, e ela o coloca naquele cestinho que pode ser tipificado como uma arca, e o coloca no rio, e deixou que o menino fosse levado para o rio. Interessante que a inteligência daquela mulher lhe levou a olhar para onde o rio estava correndo, e ela colocou o cestinho para que a correnteza do rio levasse aquele menino. A pior coisa que pode acontecer para uma mãe é colocar o seu filho dentro de um rio, ainda que protegido numa arca, sem saber qual será o seu destino. Todos nós geramos um filho. A mãe é quem gera o filho. Ele passa 9 meses dentro do ventre da sua mãe. Quando ele nasce, a mãe não tem o poder de conhecer o destino do seu filho. Ela lutou até onde suas forças davam. Quando não podia mais, ela tomou a maior atitude, melhor atitude que uma mulher pode tomar. Ela disse: vou entregar o meu filho nas mãos de Deus, e com certeza Deus cuidará dele. Ela tinha uma qualidade que todos nós temos que ter. A fé natural todos os homens têm, mas a fé em Deus é para aqueles que creem em Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ela não podia ver o final daquela história, mas ela sabia, pela fé, que Deus tomaria conta do seu filho. Ela confiava em Deus, e ela, por certo, sabia que olhando os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde virá o socorro para meu filho? O socorro vem do Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. E hoje Deus tem um socorro bem presente no momento de angústia. Na mente dela, o sonho de criar um filho havia morrido. E eu quero dizer para você, Deus é especialista em sonhos. E eu, quando olho para uma criança como Moisés, que Deus tinha um plano com ele, jamais o sonho daquela mulher morreria. Se o teu sonho for um sonho de Deus, Deus não abre mão dos seus sonhos. Deus não abriu mão de você. Deus não abrirá mão dos seus filhos. Deus continua cuidando da sua família. Porque o que é a família? A família é constituída inicialmente de um pai e uma mãe. Mas quem gera filhos é a mulher, é a mãe. E aquela mãe, ela jamais teria o seu sonho no caminho da morte. Mas eu quero falar diretamente com você. Talvez você hoje esteja dizendo:
o meu sonho acabou, porque o meu filho abandonou a Deus, abandonou a casa de Deus. E esse é o tempo em que nós estamos vivendo, onde Deus está guardando as tuas orações, mamãe, em depósito. Há um depósito de orações no céu, e a oração da mãe sempre tem muito efeito. Eu quero te contar uma história real e verdadeira. Uma mãe de oração no Rio de Janeiro. Ela tinha um filho que se enveredou para as drogas, se enveredou para o crime, e de vez em quando a polícia batia na porta da sua casa e invadia a sua casa, e ela não sabia mais o que fazer. Orou muito, chorou muito, pediu muita oração, depositou muitas vezes as orações diante do trono de Deus, falou com Deus, mas num determinado dia a polícia adentrou a casa dela e ela não viu o filho adentrar a casa, porque ele entrou pela janela. E os policiais perguntaram: onde está o seu filho? E sabiam que ela não mentia, porque ela era uma mulher crente, uma mãe de oração. E ela disse: o meu filho não está aqui em casa, eu não o ouvi entrar em casa, e ele não está dentro da minha casa. Olha o efeito que tem a oração de uma mãe. E ela não suportando mais, a angústia era muito grande, mas aquele filho que havia entrado pela janela, havia se escondido debaixo da cama, porque todas as vezes que a polícia procurou aquele rapaz na sua casa, sua mãe o entregou à polícia. Mas naquele dia, ela não sabendo, ela dobra os joelhos na beira da sua cama e faz uma oração como uma despedida, e disse: ó meu Deus e Pai, Jesus Cristo amado, eu não suporto mais, não dá mais para eu lutar por esse filho. Eu entrego este filho nas tuas mãos, recolhe-o, tira a vida dele, porque eu não suporto mais viver esse tipo de aflição. E aquele filho que estava embaixo da cama, sai dali debaixo da cama e gritou: mamãe, revogue a sua oração, porque eu estou aqui. Aleluia! E hoje eu dobro o meu joelho e eu me entrego a Jesus, porque a tua oração mexeu com os céus, mexeu com o meu coração, e ele em lágrimas se rendeu a Jesus e disse: eu estou mudando de vida hoje, e a partir de hoje jamais alguém virá bater na porta da minha casa. Conta-nos, quem conhece essa história verdadeira e verídica, que hoje ele é um evangelista, pregador do evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Ele tem este poder, ele tem o poder de resgatar o teu filho, ele tem poder de devolver alegria ao teu coração, mamãe. Ele tem o poder de trazer o teu filho de volta à casa do Senhor. Talvez você esteja desiludida, mamãe, porque o teu filho está preso, mas eu quero dizer que Deus vai mandar alguém lá na cadeia, que vai levar a palavra, porque aquela palavra que você plantou no coraçãozinho dele, está ainda viva, ela não morreu, e Deus vai tirá-lo de lá,
teu filho pode estar lançado nas drogas, viciado, talvez dormindo na rua, na sarjeta, e todas as vezes que você ora, você desiludida que está, você está dizendo: não tem jeito, não tem solução para o meu filho. Mas ainda que ele tenha se tornado viciado, criminoso, ou esteja preso, ou deixou a casa de Deus, eu, dentro da palavra desta noite, eu te afirmo: Deus vai revogar o passado do teu filho, vai estabelecer o presente para o dia de hoje, mamãe, e vai estabelecer um futuro de alegria para a tua alma, e de satisfação e prazer para a tua vida. Uma coisa importante que Deus fez quando Moisés estava naquele cestinho: Deus tem o controle das águas, e lá no rio Nilo, Deus foi dirigindo as águas, e as águas foram a caminho, Deus cercando aquele menino. A Bíblia não fala, e eu não posso inventar, mas eu posso imaginar que aquela mãe entrega aquele menino e começou a orar: Deus, guarda o meu filho, não deixa ele morrer, dá a ele um livramento. Uma criança de 3 meses não teria capacidade de salvar-se a si mesmo. Eu quero dizer para você que a tua oração, oração de mãe, tem poder. A oração de mãe tem poder. A terceira vez, a oração de mãe tem poder. Não desista do teu filho, porque o plano que Deus tem para ele, Ele vai realizá-lo. Deus vai cercar o teu filho, porque as tuas orações criam muralhas à volta dos teus filhos, e Deus vai trazer de volta o teu sonho para a tua alegria, para a tua satisfação. Você não está sozinha, e você tem sempre alguém que Deus vai colocar no teu caminho para estar acompanhando. Mas Miriam, a irmãzinha de Moisés, ela começou a acompanhar de longe, para ver aonde aquele cestinho iria chegar, e o que iria acontecer, como está escrito em Êxodo 2:4. Miriam era irmã de Moisés, e era uma criança sábia, e quando aquela criança chega a um determinado ponto, ela depara-se com a filha de Faraó. A filha de Faraó estava com as suas amigas, banhando-se na beira do rio Nilo. E então disse Miriam, a filha de Faraó, disse: tu queres uma ama das hebreias que crie este menino para ti? Olha, Deus trabalhando com mão forte para devolver o filho à sua verdadeira mãe. E a filha de Faraó, lá no versículo 8, ela diz: eu quero, vai, chama alguém de lá. E ela disse: eu conheço uma moça que pode resolver esse problema. E ela vai e chama Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo,
e eu ainda vou te pagar. Eu vou te dar um salário para você cuidar desta criança. E quando ele crescer, você me devolve, porque eu estou adotando este filho como meu filho, e ele será meu filho. Veja a inteligência de Deus. Deus devolve Moisés à sua legítima mãe. É óbvio que ela que havia gerado Moisés, ela tinha leite para amamentar. Ela poderia muito bem cuidar daquela criança que ela havia entregue para Deus e havia colocado dentro da água. E a mulher tomou o menino e o criou. E Joquebede deixou o menino crescer, entregou o menino aos cuidados de Deus, e devolvido foi o seu filho em plena segurança. Tudo que você entrega para Deus, você não perde, porque Deus nunca perdeu. Deus ganha sempre. Deus ganha sempre. Deus ganha sempre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fará. Eu não sei qual é a tua situação no dia de hoje, mas Deus não vai perder você. Deus não vai perder o teu filho. E eu quero proclamar nesta noite, para que você dê um glória bem forte aí na tua casa: você é um investimento de Deus. Deus tinha um plano perfeito, e Deus tem planos perfeitos. Deus nunca falha nos seus planos. E quando o menino já era grande, então Joquebede levou-o à casa da filha de Faraó, e ali ele ficou. Mas também o nome de Moisés tinha um significado, e o significado era tirado das águas. Mesmo que tudo pareça ruim neste momento, mesmo que tudo pareça adversidade, mesmo que você pense que os seus sonhos já morreram, Deus sempre usa uma mãe em seus planos. E aqui é no final dessa mensagem que eu quero mexer com vocês. A mulher é essencial na criação. Vou repetir a segunda vez: a mulher é essencial na criação. Deus criou Isabel, que foi a mãe de João Batista, o precursor que preparou o caminho para Jesus. Deus pegou uma virgem chamada Maria e fez com que ela gerasse Jesus, o Salvador do seu povo. Deus criou Joquebede, que foi a mãe de Moisés. Deus criou a minha mãe, Deus criou a sua mãe, e você está aí hoje para a honra e glória do nome santo do Senhor. Mas eu finalizo essa palavra com esse último tópico. Na presciência de Deus, só Deus pode ter o conhecimento. Presciência é o ato de conhecer as coisas. A palavra pré é antes, e Deus tem ciência de todas as coisas antecipadamente. Deus já havia escolhido Moisés para um grande plano, mas antes de escolher Moisés, Deus escolheu Joquebede para ser a sua mulher, para ser a sua mãe. E o que seria esse homem? O homem que recebeu o nome de o homem mais manso da terra. Em segundo lugar, ele seria o protótipo de Jesus Cristo. E em terceiro lugar,
ele seria o libertador dos hebreus, o libertador de Israel. Depois de 400 anos de escravidão lá no Egito, Deus disse: olha, Joquebede, eu vou te dar alguém que vai mudar a história da humanidade. Se você quer ver mudada a história da humanidade, lembre-se, Deus usará sempre uma mãe, Deus usará sempre uma mulher para gerar alguém, para mudar a história da humanidade. E aí nós olhamos, Jesus nasceu e Deus tomou uma atitude também. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus por mim, Deus deu Jesus por você, e com certeza, quem crê e for batizado, será salvo. Moisés era o modelo de Cristo, mas Cristo é o Rei da glória, o Senhor da salvação. E hoje Deus pode mudar a história da tua família. E eu quero falar para você, mamãe, aquieta o teu coração, entrega nas mãos de Deus todos os teus problemas, coloca nas mãos de Deus todos os teus sonhos em relação à tua família, em relação aos teus filhos. Deus abrirá os céus nesta noite, derramará da sua glória, aleluia, na tua casa, na tua vida, sobre os teus filhos, e a história vai mudar hoje, porque você, como mãe, a tua autoridade tem poder, e a tua oração muda situações. Ah, que Deus lindo, ah, que Deus maravilhoso. Eu não sei qual é o teu nome, mas Deus conhece o teu nome, Deus conhece o teu endereço, Deus conhece a tua necessidade, e hoje eu estou profetizando na tua vida. Deus não vai frustrar os teus planos. E o último texto que eu vou deixar para você está em Jó 42, quando ele se pronunciou e disse o seguinte: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum de teus planos pode ser frustrado. Deus jamais deixará um plano dele ser frustrado. Família é um plano de Deus, e a tua família está dentro desse plano. Louve a Deus, agradeça a Deus nesse dia das mães, e diga: não vou desistir, eu vou continuar, porque eu criei, tomei posse dessa palavra, e Deus entra na minha casa hoje, para mudar a história da minha família. E quando você começa a ouvir o sussurrar desse louvor, dessa adoração, eu quero fazer uma oração com você, porque há uma glória muito grande nesse lugar, há um poder extraordinário que nos envolve aqui, e é com essa autoridade, no nome de Jesus, que eu vou orar por tua vida, eu vou orar por tua família. E lembre-se que Deus conhece o teu nome, e que Ele entra na tua vida nesta noite, Ele entra nos teus planos, e Ele muda a tua história. Feche os teus olhos onde você estiver, curve a tua cabeça e ore comigo agora. Ó Deus, ah, Mestre querido Jesus, ah, Consolador amado, é com essa glória que eu posso contemplar nesse lugar. Oh, aleluia!
E é na autoridade do nome de Jesus que eu peço que o Senhor conforte o coração desta mãe, ou tu tomes providência com cada filho que está desgarrado, com cada filho que tem trazido tristeza. Que o dia de hoje, quando as adversidades tomaram conta das casas e os filhos não puderam estar com as suas mães, Senhor, entra com providência no dia de hoje, conforta o coração desta mãe, salva esses filhos, transforma e muda, em nome de Jesus. Ainda quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para o presidente da República, para as autoridades constituídas. Quero orar agora pelos enfermos e para toda a classe que trabalha na área da medicina, Senhor, e estão no combate na linha de frente. Guarda, Senhor, esses valentes que estão trabalhando, e guarda aqueles que estão nos ouvindo. Nos livra desse mal, nos guarda desse mal. Sopra no Brasil, Senhor, como sopraste nos dias de Pentecostes. Sopra nos 4 cantos da nossa nação. Manda esse mal embora e nos devolve a tua paz. Que cada mãe receba a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus, e o teu nome em tudo seja glorificado, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.